Olá, muito boa noite. Mais um Cura que se pode, Júnior Coelho e André Costa. Tudo bem? Tudo certo. Boa noite a todos, né? Como é que você tá? Tá bem? Estou muito bem. Que bom. Vamos para mais uma quarta-feira podcast. Exatamente. Nós viemos duas, 3 semanas, né, falando sobre o processo do luto e vem agora com novos temas, né? Exatamente. E principalmente para renovar, né? Eu acho que o Agora tema vamos de hoje falar é de bem importante. saúde, né? De saúde. Quem será que é o nosso entrevistado de hoje, hein? Eu vou contar uma coisa, nós incomodamos ele. Muito. Muito. Nós temos o contato pessoal dele, Pois é. a gente incomoda muito e não tem hora, né? Olha, eu juro que eu tento me policiar. Mas também tem um detalhe, eu só incomodo quando é urgente, por isso que ele sabe. Mas é tudo por uma boa causa, é Sim, saúde. com Sempre tem que certeza. ter uma boa causa. Gente, quero apresentar para vocês hoje, né, Doutor André de Aquino. Tudo bem, André? Tudo bem? Olá, boa noite. É uma satisfação estar aqui com vocês, principalmente porque eu me considero da família, né? Exatamente. Doutor André, quem não sabe, gente, é casado com a minha irmã, né, a Alessandra, e aí entrou para a família, né? Entrou. Com certeza. E a gente tem uma gratidão muito grande, ele sabe disso. Há 20 anos. Há 20 anos já? Acho que quase, né? Ó. É verdade, já dá quase isso. E tudo que a gente precisa na família é o André que O André socorre. socorre e cuida. Tava até hoje fazendo suplementação, fazendo exame, porque ele que cuida da saúde de todo mundo da família. E é isso que a gente vai falar hoje. Isso. Vamos super falar importante, né? de assunto- vários assuntos, mas que as pessoas muitas das vezes não sabem, né, André? E a gente vai trazer aí, o doutor André tem muita informação e a gente vai falar bastante sobre esses assuntos. Se você quiser mandar mensagem, tirar suas dúvidas, perguntas, pode mandar para a gente também, pode comentar. A gente vai deixar também o Instagram dele, né? Como é que é o teu Instagram? Como é que tá lá? @Dr.André Daquino. Eu sei porque agora o homem tá direto fazendo vídeo, tem várias dicas, né? Doutor André Daquino. André de Aquino. Entra lá já e segue ele que você vai acompanhar o dia a dia, as dicas dele. Andréia, lê pra gente aí Vamos contar currículo dele. Quem é o Dr. André. O Dr. André é médico formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Há 25 anos, seus atendimentos trazem uma abordagem ortomolecular e integrativa. É membro da American Society of... hoje está bravo. Regeneration Isso aí. Medicine e da Associação Brasileira de Medicina Integrativa e Biorregulação e vice-presidente da SOBOM, Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Medicinal. Olha, uma coisa eu tenho que contar, tá? Antes de eu terminar aqui, que ele tem, né, um currículo vasto. Sim. O André cuidou de mim na época do Covid, justamente por causa com a ozonioterapia, porque eu tenho problema respiratório grave desde a infância e assim, eu passei pelo Covid tranquilo, porque diante da ozonioterapia, a diferença que fez na minha saúde. Sim. Tanto que na época mesmo eu tive e A gente cuidou bastante, né? Só descobri mesmo porque deu uma dor de cabeça e nós estávamos preocupados em termos das pessoas que estavam ao nosso Nós redor. vamos falar bastante sobre realmente, a ozonioterapia, super né? Que tempos, né? Que tempo. Não Que dá para tempos imaginar. de pandemia. Ninguém que não estava consegue imaginar o que foi É que verdade, nós passamos, né? E você fez parte de tudo aquilo Sim. para montar toda a parte mesmo. Sim, estrutural, de atendimento. E, É verdade. Foi guerra biológica. Ó, ele vai falar um pouquinho sobre isso também, tá, gente? Doutor André que trouxe a ozonioterapia aqui para Itajaí. O que mais do currículo dele? Então, Não, tá aí, tá Tá resumido. É isso aí? Já resumiu? mandar- Tá bom? Tá resumido, direcionado para cá, né? Tem outras áreas. Eu sou formado há 29, eu formei em 96. Então, são quase 30 anos de formado. Nesses 30 anos, o médico, quando ele tem 30 anos, ele passa, né? Pela carreira dele, ele passa por diversas atuações. Então, eu tive muitos anos de emergência e unidade de terapia intensiva. Trabalhei com obstetrícia durante 4, 5 anos. Enfim,
né? Fiz especialidades, sou especialista em medicina legal e perícias médicas, é uma outra área, é uma área normativa, mas assim, no atendimento da pessoa, a Organização Mundial de Saúde diz que a saúde é o completo bem-estar físico, emocional e espiritual e social da pessoa, né? Então, assim, eu utilizo essa parte que ela diz do social para encaixar a parte de perícia médica, que é aquela normativa onde eu ajudo as pessoas a, por exemplo, a conseguir de volta algum benefício que ela tinha perdido, porque dinheiro é importante, porque ela não consegue comprar o remédio. Sim, enfim, não é, a saúde é um contexto, né? Sim. E a gente, então, assim, eu utilizo isso também. Então, nessa trajetória toda, eu resumi, né? Fiz aqui o que eu mais faço hoje em dia, né? Nesse tempo todo. E também terminou agora a parte de psiquiatria também, certo? Tem uma especialização. Gente, é muita especialidade. Tem uma especialização em saúde mental e psiquiatria. Isso. Que é justamente pelo atendimento da saúde integral, que é o que eu prego. E isso é assim, desde 2005, mas desde que eu me formei eu faço isso. Mas desde 2005 eu faço aqui em Itajaí, eu atendo aqui em Itajaí com consultório aqui e utilizo esse olhar integrativo para você não cuidar de sintomas só. Isso fazia o atendimento de sintomas, a gente faz muito na medicina convencional. O médico aprende a ser assim, aprende porque a nossa formação, as universidades, elas nos impelem, elas nos fazem com que a gente aprenda a tratar os sintomas e procurar menos a raiz dos problemas. Então, agora, esse ano é que foi aceito pelo Ministério da Saúde e pelo CFM também, isso, né, pelo Conselho Federal de Medicina, a parte de espiritualidade. Está sendo desenvolvida uma cadeira de estudo da espiritualidade, como que isso pode impacta isso na saúde da pessoa, do paciente e tal. Quer dizer, estão começando a dar uma brecha, começando a trazer isso daí. Mas isso é muito novo, isso não está nas cadeiras da medicina, nem da época que eu me formei, e até hoje, isso faz então 30 anos, veja. Sim. Né? Algumas coisas que teriam que ter mudado já e que não mudaram, né? Por exemplo, esse olhar integral da saúde com as terapias complementares, com um pouco mais de... O Ministério da Saúde do Brasil já trouxe algumas terapias complementares que a gente já utiliza, mas a medicina tem ainda muita resistência, né? A trazer isso. A carreira médica, isso não existe desde que eu me formei. Então, existe carreira para o direito, né? Mas para o advogado, que ele vai lá, faz um concurso, ele vira um magistrado, ele tem carreira e vai por diversas comarcas e vai cruzando ali o estado inteiro. Isso poderia ser feito para a medicina, os médicos poderiam, e assim eles iriam também, e com isso você consegue colocar médico em todos os lugares, né? Mas eles não têm esse olhar, isso são 30 anos, olha, isso não aconteceu ainda, né? São coisas que têm que mudar, obrigatoriamente, né? Para a gente poder fazer com que a política pública de saúde atinja toda a população. E falando de ozônio, foi você que trouxe o ozônio para Itajaí. Como é que foi essa questão? Esse protagonismo... Foi bem na pandemia, isso, né? Foi em 2020, no auge da pandemia. Esse protagonismo é do ex-prefeito de Itajaí, Dr. Vonei, que é médico e não tem como, né, não dar os méritos para ele. Por fato de ser médico, eu tenho certeza que pesou nessa decisão e com toda a veemência que ele foi buscar isso, e que daí, claro, eu fui um dos que ajudou a implementar essa política pública de saúde. Nesse período, nesses 4 anos aí, a gente fez isso em mais lugares, a gente fez isso em outras cidades. Nós fomos copiados, né, eles vieram aqui, viram como funciona, fomos em algumas cidades na época.
auxiliamos Sangão, por exemplo, foi uma cidade que nós fizemos visita, que eles iniciaram o atendimento com a ozonioterapia. E São Paulo, eu lembro de foi em 2023 que fizemos uma teleconferência para falar sobre a ozonioterapia, como estava sendo feita aqui em Itajaí, para eles poderem fazer isso, a implementação disso em São Paulo, então, na Câmara de Vereadores de lá, enfim. Com isso, também teve uma projeção onde eu assumi a vice-presidência da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Medicinal, e com isso, então, a gente consegue trazer com mais robustez as questões na época para Itajaí. Nós trouxemos aparelhos de fora, fizemos linhas de pesquisa que foram dado andamento dessas linhas de pesquisa. Claro, hoje continua ainda o serviço de uma forma diferente com a nova gestão, mas e na clínica, no consultório, a gente faz isso também. Em outras cidades a gente tem já feito esse movimento. Projetado também. Exatamente, isso. E a importância disso, André, para as pessoas, né? Seja porque... Para as famílias, para os usuários, isso. Né? Como uma ferramenta médica de tratamento, ela é super válida, super válida. Né? Nós usamos aqui na Casa Biel também com as crianças. Isso, exato. Essa área oncológica, realmente nós temos visto muita diferença. Isso. Na parte respiratória, principalmente, porque como tem algumas situações, e é incrível o que acontece. As pessoas, muitas vezes, elas chegam aos olhos, mas como que vocês têm ozônio aqui dentro? Sim. Falei, pois mas é uma terapia, né, realmente, e que faz muito efeito. E quais são as vantagens, doutor, da ozonioterapia? A oxidação é controlada do teu sistema fisiológico. Então, com isso, você modulador, você modula a inflamação metabólica, você otimiza, você dá um start no teu sistema imune, autoimune. Então, você tem todo esse mecanismo do teu terreno biológico. Então, você não está tratando a doença, você está tratando você, para você poder fazer uma frente a qualquer tipo, ao que quer que seja ali que nós estejamos tratando. Mas tem várias terapias, várias formas de tratamentos onde a gente dá esse olhar justamente no terreno biológico, né? Cuidando não exatamente do teu sintoma, mas vendo certo. E esse desequilíbrio que você está tendo, essa tua tireoide, que você está tomando esse Puran 4 há 2 anos, com essa alteração, com esse cisto de tireoide, vamos fazer de novo esses exames, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos fazer umas correções com iodo, vamos ver o que está acontecendo aqui. Ou seja, você mexe no terreno biológico, às vezes você reduz a necessidade de terapia farmacológica. A intenção não é tirar remédio, de jeito nenhum. A intenção é rever o caso, reavaliar o caso, e depois que você faz essa movimentação no terreno biológico, algumas coisas modificam ali no tratamento alopático, às vezes, né? E qual é a intenção disso tudo? A intenção é você utilizar várias ferramentas para você poder dar o benefício para a pessoa da saúde, para você poder, exatamente, né? A qualidade de saúde, e muitas vezes com isso você consegue eliminar ou você consegue reduzir o uso de medicamentos. Eu tenho algumas mães aqui com alguns dos nossos tratamentos aqui que reduziram, né? Que reduziram. Porque a gente sabe que remédio alopático é efeito ação e efeito colateral. Isso. Exatamente. Né? Então, você toma assim, para uma coisinha, mas você sabe que teu estômago estômago está ali, né? Aquela gastritezinha, enfim, né? Sempre tem os colaterais. E eu acho que hoje, cada vez mais, né? As pessoas têm buscado. Eu acho porque, na realidade, nós estamos no meio. Mas falta muito? Falta. Mas as pessoas estão buscando mais saúde, desde exercício físico, sim. Mas também essa parte dos exames para verificar o que está em falta, o que não está, gerar essa qualidade no terreno biológico. Sim. Porque realmente, quando eu sou suspeita a falar, porque eu já faço isso há muito tempo com o André,
E realmente a minha vida é outra. Eu tomo, para tomar remédio é muito difícil, só quando eu estou muito, muito mal mesmo. Mas se não, só de repor as vitaminas, os minerais, qualidade de sono, qualidade, disposição, é totalmente diferente. A medicina do futuro, ela é preventiva. Exatamente. Ela é preventiva. Agora, veja agora mais esse artifício que são, não é artifício, essas ferramentas que são os painéis genéticos que você faz, com a medicina regenerativa, que você consegue atuar no tratamento, quanta coisa você consegue prevenir, ou quanta coisa você consegue, então, né, porque isso não existia na minha época, mas agora existe para o meu filho, que tem 9 anos. Então, eu faço um painel genético para ele, faço uns exames laboratoriais, consigo ter predição exatamente de onde ele pode ir, onde ele não deve ir. E já faz a reposição. Exato. Né? Então, assim, e isso agora, e assim, na medicina, e não só nela, mas na área de medicina, nós estamos vivendo 10 anos a cada ano. Então, assim, é uma evolução gigantesca, muito rápida. Sim. Se a gente fechasse o olho até 2020, era uma coisa. Eu me formei em 96, aí eu fecho os olhos e acordo em 2020. Já vou acordar assustado. Agora, de 2020 para cá, aí tá exponencial. Né? Eu queria, antes de a gente Isso aqui é super importante. ir para outro assunto, eu queria só que a gente falasse desses materiais que a gente colocou hoje na casa, que é o ozônio. Nós temos ozônio, E temos temos o Bemer, a terapia Bemer e o Ilib. Ilib. Queria que o doutor falasse um pouquinho da função do Bemer, do Ilib, né? Porque muitas das vezes eu e a Andréia, o pessoal aqui da casa, até mesmo a físio, a fono, explicam, mas ouvindo do doutor é diferente, né? São ferramentas da saúde integrativa, da saúde complementar, da medicina complementar. São ferramentas terapêuticas que você pode utilizar. Você pode fazer um programa e associar essas ferramentas. A ozonioterapia, ela trabalha com essa modulação da parte oxidativa. Então, você faz uma oxidação controlada. O Ilib, ele trabalha com luz, então é uma outra... Com laser, né? Exatamente, com laser, Sim. só que também de uma amplitude controlada e frequência controladas, e que você consegue fazer também um processo de oxidação, então ele também trabalha na área de anti-inflamatória. Nós trabalhamos muito com as crianças, Mucosite, né? com mucosite, determinadas regiões. Processos crônicos, inflamatórios. E é incrível a diferença. O resultado dele é muito rápido. É incrível. Como a gente, assim, uma criança chega aqui na casa, muita mucosite, né? A gente fazer 2, 3 sessões, né? 2, 3 sessões de Ilib, e assim é muito rápido. A mudança é muito boa. Se não usar. Né? Comparando com os que não usam. E o Bemer é campo eletromagnético. O Bemer é fantástico. Né? Se a gente faz a pessoa deitar no Bemer. É um colchão, né? Isso, é um colchão, né, com aparelhagem. Então você tira a indumentária de metal, tira o anel, tira o colar, para poder fazer com que aquilo ali, o campo eletromagnético que é gerado, que ele module o teu campo eletromagnético. Então você tem uma frequência, você tem amplitude, você não, por exemplo, vai fazer mal? Vai. Se você fizer, por exemplo, o grau que você faria, a programação que você usaria para um atleta, se você usar para um senhor idoso com cardiopatia. Quer dizer, então tem toda uma... Cada um tem o seu tratamento, né? O seu tratamento. Dentro da sua frequência, isso mesmo. Mas, assim, se você em tempo real, você estiver olhando a circulação... em campo escuro, com microscópio, é impressionante a diferença de quem está fazendo o Bemer ali e de que quando ele não está, né? Porque a circulação, as hemácias modificam a estrutura e a circulação ela vai para uma microcirculação, então ela faz uma amplitude gigante no teu corpo, onde locais onde antes tinham menos quantidade de sangue, né? Então é fantástico.
se utiliza para anticoagulação, se utiliza, é muito, muito bacana. Tudo isso e é campo eletromagnético. Veja, o campo eletromagnético ele é muito estudado, a biofísica estuda muito isso. A gente já tem isso, né, é estudado. O biofal é uma medicina do futuro. O biofal é algo que mexe. A gente ia falar isso agora. Te perguntar sobre. O biofal. O que seria o biofal? O biofal ele é uma estruturação, também ele é uma terapêutica, é uma ferramenta também de medicina complementar. E ele é uma evolução da homeopatia. Ele utiliza a homeopatia como fundamento e ele utiliza o campo eletromagnético para poder fazer a atividade dele. Então você tem alguns ativos que são lá da origem, lá do que a homeopatia utiliza, mas é direcionado de uma forma diferente para a estruturação de campo eletromagnético do ser humano. Vocês sabem que tudo é energia, né? E como é que pode a gente não olhar não ter esse olhar logo numa universidade médica, né? Como que a medicina não olha isso, que tudo é energia? Como que eles deixam isso, tudo é energia, assim, deixam isso de lado e vamos tratar as doenças? E está aqui os remédios e os sintomas. Quer dizer, mas se tudo é energia, muita coisa começa na energia, entendeu? Como que você despreza isso? Como que você não estuda isso, né? Então, isso já é estudado há muito tempo, desde 1980, mas sempre tem muita resistência da área médica, porque isso ultrapassa as big pharmas. Então, você vai ter um problema com quem banca muita coisa, né? Com todo o dinheiro. Exatamente. Então, por isso que tenta... O poder econômico, ele direciona. É quem acaba gerando todos os valores de tudo, né? Isso. Mas a gente não precisa estar junto. Mas a gente não precisa estar junto. pode correr em paralelo, entendeu? É isso aí. Mas então, inclusive, é importante você falar isso, porque até você tinha falado no início, né, que tem muitas coisas que hoje deveria estar como cadeira dentro da faculdade para estar sendo auxiliado e não está. Exato. A própria oncologia, que é o que a gente trabalha. Exato. Não tem? Mas precisa ter uma especialização. Não, a gente está falando do básico. Do básico, por quê? Porque quando nós estamos falando em mínimos, que são os sintomas, para que o médico lá do PA descubra que aquela criança, né, no nosso caso, a gente já tem de criança, está com os principais sintomas. Não sabe. Não. Isso. Eu tive vários acadêmicos aqui na casa que vieram me pedir para levar um médico, né, um oncologista, para dar uma palestra para eles. Porque eles não têm isso. Não tem. Aí, como que eu vou cobrar daquele residente que está lá algo que ele não tem para dar? Porque ele não aprendeu. Não aprendeu, exato. Então, assim, gente, a gente está falando... Olha só, nós estamos em 2025. Ele chega totalmente cru, né? Então, mas aí muitas vezes aquele pai e aquela mãe também não sabe, está desesperado, e quem está na frente deles também não tem conhecimento. Aí por isso que a criança chega no nível que chegou. Porque a gente lembra do Gabriel, né, André? Sim, exato. O Gabriel estava cada vez definhando mais, e quanto mais nós procurávamos, menos a gente sabia porque eles não sabiam. Só para você ter ideia, eu vou complementar um negócio isso que vocês estão falando. A gente estava com o Gabriel um dia no GRAC, e a gente foi para uma consulta. Lembra? A gente foi para uma consulta e era uma médica residente. E ele tinha acabado de fazer uma quimioterapia. Tipo, ele fez na sexta, terminou a quimioterapia, foi para casa. Voltamos na segunda para fazer um exame para ver como é que tá. Só para verificar. Aí ela pegou, nossa, mas ele tá muito bem. Tá com 11 mil de leucócitos. Tipo assim... Ele tinha feito a químio, tinha que estar caindo tudo. Era para estar lá embaixo, ele já estava com 11 mil. Sim. Quando ela falou pra gente assim, 11 mil, ele tá muito bem. Eu falei, alguma coisa tá errada aqui. Mas por quê? Ela tinha acabado de entrar para começar a entender o que era o meio. Mas olha só isso, André. Na hora eu olhei, eu falei assim, não, por favor, corre, liga para a médica dele, porque ele não tá bem. Efeito, né? Mas isso significa o quê? Despreparo. Sim.
E nós não estamos falando de uma universidade, a gente está falando do geral, porque na geral. realidade não tem essa matéria. Exato. Então, na verdade, eles vão ter conhecimento no dia a dia. Mas na o prática. problema maior é que é uma doença que cresce todo dia. Tem que buscar fora. E aí, assim, o médico, ele acaba a faculdade, aí ele tem que ir fazer os cursos de pós-graduação que tem por aí para poder se especializar mais e mais. Mas isso junto, né, unido com um grande problema, né? O médico, ele acaba a faculdade, uma grande parte deles acaba a faculdade com uma dívida enorme com o FIES. Exatamente. Tendo que trabalhar. E trabalhar agora, para o médico, virou sinônimo de insalubridade, né? Você trabalha muito e ganha muito pouco, então você tem que fazer vários tipos de plantões em diversos locais. O teu tempo fica exíguo, acaba, e você não consegue, junto com isso tudo, ainda ir fazendo pós-graduações e tal. Então, está complicado, e eu vejo assim, a situação, ela não vejo ainda, o horizonte ainda é escuro, né? Ele para a classe médica. Enfim, os que estão se formando agora, né? E me diz uma coisa, o que você acha da inteligência artificial, com tudo isso chegando, porque tem a parte boa, mas tem a parte bem complexa. Tem. Mas isso ela vai bater em muitas profissões. Né? Vai bater vai trazer muitas coisas boas, vai trazer, mas já está mudando, já está modificando a forma de atendimento, já está modificando a forma de tratamento, já está modificando na parte real ali dentro de centro cirúrgico, a robótica. Impressionante. Né? Nós temos duas crianças aqui da casa que fizeram cirurgias com robótica. Virtuais, robóticas à distância. A Brenda foi a primeira aqui no estado, eu acho, né? A da Brenda, na não foi? idade dela, acordada. Que aí foi tudo via robótica, mas a acordada, porque na época ela estava com 11, não estava nem com 12 anos, e fez a parte neurológica toda acordada. Foi algo assim, foi bem... Semana passada, ou há 10 dias, saiu uma notícia de que a inteligência artificial utilizada para consulta já está com um diagnóstico mais preciso Não do acredito. que isso. Não vai ter mais a consulta com o médico. Então assim, se você escolher ser consultado por quem erra 0,0 tantos por cento, ou pelo médico que tem um erro maior, você vai consultar com quem? Então, veja, tem vários limites da ética, da moral, então da bioética que a gente usa na medicina, né? Na saúde, de uma forma geral, dos profissionais de saúde, né? Não só do médico. Sim. Mas, por quê? Porque ela vai impactar em tudo isso. Vai. Mas ela vai trazer muito benefício, entendeu? Tem coisas que elas estão acontecendo ainda agora, mas que a gente vai olhar daqui 20 anos, 10 anos, e vai falar, meu Deus, aquilo aí não acontece mais, acabou, zerou. Mas você acredita que a gente vai chegar a fazer uma consulta com um boneco de inteligência artificial? Eu acredito que sim. Tipo uma telemedicina, só que não tem mais a pessoa ali. Isso. O médico vai estar gerenciando, na verdade, as diferentes tomadas de decisão. Mas a inteligência artificial, que vai fazer a parte prática, ela avalia o teu raio-x em questão de segundos, ela avalia de 10 locais diferentes, de 10 hospitais ao mesmo tempo. E você avalia demora, e você erra. Quer dizer, entendeu? Então, assim, são questões que estão sendo implantadas já, que já estão sendo trazidas para cá, porque na China, no Japão, já funciona de uma forma diferente. Enfim, que vai impactar muito. Mas vai ter o lado bom, lógico, né? E a gente vai ter que se reinventar. Sim. E não só na área médica, na área de atendimento. Em tudo, né? Em tudo, exato. Né? André, e o que seria a terapia neural? A terapia neural é uma outra ferramenta da medicina complementar, da saúde complementar. A terapia neural é utilizada na prática, né? Nós colocamos ali como um protocolo também para tratamento,
utiliza a procaína, são injeções, agulhadinhas, né? Aham. Mas são pontos específicos. É como se você fosse pensar na acupuntura. Né? São pontos, a acupuntura usa pontos específicos. Tá. A terapia neural, ela usa pontos específicos e a procaína. E aí ela utiliza isso para fazer a regulação de alguns campos interferentes que a gente tem no corpo, sejam campos eletromagnéticos, sejam campos de cicatrizes, de patologias que estão instaladas já no Mas é no corpo inteiro. Tem pontos no corpo inteiro. A terapia neural é uma ferramenta impressionante, porque ela é algo que é imediato. Então, por exemplo, essa dor que eu estou no ombro direito aqui, se eu fizer ali no ponto exato, a dor sai Já aparece. na hora. Mais ou menos como a acupuntura. Então, ela sai, né, imediatamente. Então, para dor, ela é muito utilizada para dor crônica, tratamento de dor, de doenças crônicas, autoimunes, neurodegenerativas, que tem dor, restrição funcional por causa de dor, coisas assim, né? É uma ferramenta muito bacana. Tenho que trazer o André para casa. Aqui Vou então. Aqui vai ter muita coisa. Vamos falar do CBD. O CBD. E aí? Me O fala. CBD é outra ferramenta, olha aí. Eu acho uma ferramenta Aí, fantástica. tá vendo? Mas- Tá vendo como tem tem muita coisa. nas terapias complementares? E todas essas que a gente está falando, veja, o Ministério da Saúde já implementou diversas. O CBD é uma agora que... Para quem não sabe o que é o CBD. o CBD é o canabidiol, cannabis medicinal. Né? É feito da cannabis sativa, da planta, e de lá eles extraem o óleo. Né? E o óleo ali tem as concentrações, que hoje em dia a gente conhece tudo. Então, o que é isso? Mas como é que funciona isso? Funciona o seguinte, é impressionante. É impressionante assim, quando eu me formei, eu não sabia disso. Não existia isso. Ninguém falava de sistema endocannabinoide. Sistema endocannabinoide é um sistema fisiológico humano. Quer dizer, eu conheci o sistema digestivo, o sistema neurológico, Imunológico. Imunológico. Imunológico, vários sistemas fisiológicos, mas o sistema endocannabinoide não. Você não conhecia. É de fora para dentro. Existe. É isso? Hã? Endo é de fora? Não, é de dentro. dentro. Sistema endocannabinoide. Então, assim, a gente tem receptores no nosso organismo para essas moléculas e eles são ativados por ela. Eles trabalham principalmente no teu sistema autônomo, né? Então, aquele que é responsável pela tua pressão, pelo teu batimento cardíaco, enfim, né? E então a gente faz o que com esses óleos? A gente trata diversos tipos de doenças, diversos tipos de patologias. Nós conseguimos modular, por exemplo, muito a dor crônica, de novo, questões relacionadas a TEA, TDAH, crianças com autismo, justamente com aquela Os transtornos, né? transtorno de autismo, transtorno opositor, né? que elas estão muito agitadas, tal. Você consegue mudar isso daí, assim, perceptível. As famílias não querem mais largar, né? Porque funciona. Eu realmente faço uso do CBD porque eu descobri depois de velha, né? Fui descobrir que eu tenho TDAH. Velha? Então, assim... o velha não encaixou na... Velha, depois de Depois velha? de velha. Porque, pensa, como você falou, se soubesse disso antes, né? Na época da escola não teria tido tanto problema. Sim. Porque, realmente, depois que eu comecei a usar, hoje eu tenho foco, coisa que eu não tinha. Sim. Ajuda no Era foco. justamente um dos Modifica, problemas. né? Porque tanto que era aquela pessoa que eu ficava indignada, tudo que eu começava eu não terminava. Falei, não é possível.
E depois Então que eu você é a favor, comecei, doutor? Realmente é Sim, importante. foi agora há pouco tempo. Hoje já é aprovado pela... Então, há pouco tempo até postei alguma coisa sobre isso, que foi São Paulo, então, está utilizando ela no sistema de saúde. Né? O Estado de São Paulo, o governador, sancionou, a partir de março desse ano, foi implementado, agora esse ano. A sanção foi em novembro, aí tem os meses para poder, né, sair o decreto, enfim. E está sendo, então, já incorporada ao Serviço de Saúde Único do SUS, né, de São Paulo. Tem mais estados, tá? Tu acha que vem a nível do Brasil? Vem a nível do Brasil. Quanto tempo tu acha que para chegar isso? Não, agora são Já estados... tem, hoje já tem, mais, já tem a venda nas farmácias, tem né? 3 estados que já estão assim. Né? São Paulo é o último deles agora. Mas já tem 3 estados. Eu só não vou me recordar agora quais são. Já tem a nível de farmácia. Há 4 anos atrás era só importado. Sim. Já tem a nível de farmácia. Nós estamos andando, caminhando, né? Porque nós caminhamos juntos. É todo um processo, inclusive nessas questões também. Então nós caminhamos junto com o direito vai vendo as legislações, e isso vai, e a sociedade a sociedade bate aqui, bate ali, aí eles vão mais rápido nessas questões. Então as indústrias farmacêuticas vão ter que estão se enquadrando também e soltando no mercado também, né? Já tem na farmácia, eu já vi que já tem na farmácia, né? Já tem na farmácia, já tem importadoras aqui no Brasil, então já tem, é mais fácil, né? E está tendo muito congresso já sobre isso, ou seja, os profissionais de saúde já estão tendo muito acesso à informação, já vão colocando isso dentro dos seus tratamentos, das suas prescrições, dos seus, né, encaminhamentos, enfim. Eles vão aprendendo. Aqui nós temos 2 crianças. Uma delas, uma toma para dor e realmente funciona, né? Funciona muito. Porque, querendo ou não, ainda nessa área da onco, quando é dor mesmo, né? É realmente algo bem mais difícil. E a outra, além de dor, ela começou a usar, mas para mobilidade. Ela tinha um problema, que até... Espasticidade. Gente, quando foi o ano passado, quando ela chegou aqui, no início do ano, quando ela começou a tomar, ela vinha com andador. Sim. No final do ano, foi em outubro, mais ou menos, que foi o jantar que nós fomos em Blumenau, ela estava dançando em cima do palco. Só aí. E não está tomando outra medicação. É. Então, quando eu olhei para aquilo, eu falei, como não acreditar? Sim. Não tem, realmente são... não tem como não ter argumento numa situação dessa, os fatos mas eles mostram. A medicina não é a crença, não é acreditar. E medicina não é política também, não é assim, o meu lado e o teu lado. Sim. Medicina é ciência, e ela tem que ser discutida, e tem que ser argumentada, e tem que ser estudada e apresentada. Sim. E aí, com isso, né, a gente tem um problema muito grave no Brasil nesse momento, com relação a isso, né, sem querer entrar, mas já entrando nessa questão, de estar com a saúde nessa questão politizada, né? Sim. Então, aí você tem, sobre vacinação também, um monte de viés, né? Então, é a mesma coisa, sobre os tratamentos, sobre vacinação. Aí, se você fala algo, você além de você estar argumentando, você já ganha partido político. Porque, então você é de direita, ou você é de esquerda, ou você... então, está complicado. A ciência, ela deixou de ser a última esfera como ela era, e agora a gente tem o judiciário na última esfera, e isso dá um problema grave, né? A gente está tendo embates sobre essas questões. Mas, enfim, o CBD... ele não tem mais volta, né? A parte... Não vão conseguir barrar. Não volta mais. Não volta mais, porque ele já está, inclusive toda essa colocação que está sendo feita para os próprios médicos nas faculdades, nos serviços de profissionais, como está sendo feito, são áreas, é uma área nova que não tem como você esconder isso mais, entendeu? Então, tu vai tratar com o quê? Vai tratar com o ativo, né? O canabidiol ou o THC. Né? Mas aí nas dosagens deles, dosagens farmacológicas,
medicinais. Sim. Então, mas pode ter, porque daí sempre me perguntam, quando eu falo sobre isso, sempre me perguntam, tá, mas e daí tu toma o odinho lá e tu fica doidão? É o que todo mundo quer saber, É o que né? todo mundo quer saber. Aí assim, ó. Que é o THC, né? A dose da saúde e a dose do veneno é Isso aí. questão de você... A água mata também, né? Então, assim, se você usar a dose errada, ela pode te fazer mal. Em alguns compostos são específicos, onde tem o THC, aí pode ter algum efeito psicoativo. Né? Mas o CBD não. Né? O CBD é que é a maior parte que a gente utiliza. E esses que podem ter psicoativo são justamente os que a gente usa, inclusive, para tratar patologias da psique. Então, a parte de psiquiatria, a gente usa muito isso. Inclusive no TEA, no TDAH, mas com doses todas estudadas ali, todas calculadas. A gente vai titulando a dose para cada pessoa, altura, peso, né? Então, assim... Não é para virar o vidro, gente. Não, tem os nada a ver, não é resultados, assim. os resultados a gente são tem fantásticos. Que tomar certo. São Exatamente. fantásticos mesmo. E, doutor André, me diz uma coisa, você tem seu consultório, tem feito, as pessoas têm procurado essa parte de ajustes hormonais, qual que é o impacto que isso ocasiona? Acima dos 40, né? Que a gente dá. Eu ouvi até Essa semana eu tive em 2 médicos, a minha psiquiatra e o oftalmo que eu fui. E todas as duas foram muito claras. Depois do 40, é ladeira abaixo, né? Depende, então, se você faz reposição, não. Aí que tá. Mas vamos pensar sem a reposição do Dr. André. Então, Tudo tende a diminuir, né, cair, André? diminuir, né? Até a nossa altura diminui, né? É isso que eu não consigo acreditar. Eu falei para mim oftalmo, é muita coisa ruim. Convê comigo, tá? Eu já sou baixinho, vou diminuir mais. Aí a gente, no vez de emagrecer, a gente engorda também, porque Isso. daí o metabolismo fica mais lento. Isso. Então é baixinho, gordo. Eu tenho deficiência de cabelo também. Deficiência de cabelo. Entendeu? Não sou provido de cabelo, então careca. E agora, depois dos 40, perdendo a visão. Isso. Vai ter que usar óculos. É muita coisa ruim, cara. Doutor André, como é que resolve essas questões? Dá para resolver, não? Então, essa questão hormonal, na verdade não é hormonal, né? É assim, você quando faz um tratamento, ou qual seja ele para tratar o que for, ou mesmo que seja para fazer uma prevenção, então você vai cuidar da saúde, você faz uma bateria de exames, ou você pode fazer o painel genético, uma bateria de exames, você faz um eletrocardiograma, enfim, quando você vai fazer um check-up. Certo. Né? Então, esse check-up, o que esse check-up faz em você? Ele pega a tua idade, você está ali com os teus 40 anos, Tá. e ele vai cortar você naquela idade e vai te dar um perfil bioquímico, um perfil hormonal e um perfil inflamatório. E ali, nesses perfis de exames, nós vamos, então, fazendo reposições e tratamentos para poder melhorar um pouquinho a tua queda, né, que tu está tendo da idade ali. Vamos dar um exemplo do Júnior, tá? Júnior, hoje aqui eu fiz justamente hoje, coincidentemente foi hoje que eu fiz a coleta dos exames. Então vamos dizer assim, para o Júnior hoje que você me pediu ali a bateria de exames, vai fazer reposição de quê? Dando o meu exemplo, mais ou menos para as pessoas entenderem. Você está com 40 anos. 40. Isso. Aí vai associar justamente os teus sintomas que você está tendo agora. Tá. E a gente vai lá e vai ver, por exemplo, que teve alterações da tua vitamina D, para a gente fazer reposição. Reposição de D. Teve alterações do teu cortisol, vamos dar uma olhadinha nisso. Teve alterações da testosterona, vamos olhar isso. Tá. Teve alterações relacionadas alguma B12. alteração de tireoide, por exemplo. Então você consegue, na verdade, é um mapeamento Exatamente. de diversos sistemas, de diversos órgãos, né, que trabalham todos em conjunto, o nosso organismo, nossa fisiologia. Então você não é sair mexendo como uma estrutura mecânica, né? Mas você associa as queixas ao contexto de vida da pessoa, você vai olhar o que ela tem feito
no cotidiano dela, o que ela já usa de medicamentos, mas o que ela faz no cotidiano dela, como é o dia a dia dela. Ela acorda, ela vai direto para o trabalho, ela tem atividade física, a alimentação dela, quantas vezes, como é a alimentação, como ele dorme bem, dorme cedo, acorda de madrugada, tem sono interrompido. São diversos fatores que você vai estar associando essas informações junto com o resultado dos exames para fazer uma proposta de tratamento. É um raio-x. Faz um raio-x do camarada. É uma investigação, Mas mudou muito com os painéis genéticos. Isso não existia, né? Sim. Por exemplo, há 10 anos atrás a gente não usava, não tinha como usar isso. São ferramentas novas e eu acho que vem mais coisas aí, né? Então, assim, e veja só, não só para investigação, mas para tratamento também. O Biofal, ele é relativamente novo, porque apesar de estar sendo trabalhado e desenvolvido desde 2002, 2000 ali, mas ali era um grupo pequeno, um grupo lá do Rio de Janeiro, menos médicos, né? Agora ele já está maior, já está mais disseminado, enfim. É uma ferramenta de trabalho também relativamente nova, igual o CBD, igual o canabidiol. Né? A terapia neural não, ela é mais antiga, mas também agora sendo colocada junto com mais disseminação para os profissionais de saúde. Legal. Tudo isso que o pessoal ouviu aí foi muita informação, muito conteúdo, né? Mas pessoal quiser entrar em contato com você, fazer toda essa análise, reposição, como é que eles podem fazer? Qual é a melhor forma de entrar em contato com o doutor? Pode ser através do telefone. Tá, pode falar. 9681000. 47996811000. 3508.000. 3508.000. Tu gosta do 1000 então, né? Viu só? Sabe que eu demorei para lembrar desse 3508.000, né? E fiquei pensando, deu tempo de eu pensar assim, como é que hoje em dia a gente não grava mais as coisas, porque está tudo na nossa mão, né? Mas eu a gente lembrei. não grava mais telefone. Eu lembrei. E o Instagram? Arroba, eu vi o teu Instagram aqui também. @doutor.andredaquino. Isso. Você encontra ele aí no Instagram. Pode mandar mensagem para ele pelo direct também. Pode seguir ali, ver os vídeos dele. Tá blogueiro agora, tá fazendo vídeo direto. Se precisar também, pode mandar mensagem para Casa pode Biel. Pode mandar mensagem pra gente. Eu ia falar agora. Ou liga aqui para Casa Biel, entendeu? Ou eu vou dizer até mais. Entra em contato com ele também, fala que é da Casa Biel. Isso. Assim, somos lá somos uma família da Casa Biel, sou conhecido da Casa Biel. Isso. E vim através deles e pede aí um carinho, uma atenção especial que o doutor, com certeza, ele está com a gente, desde o começo do projeto. Como a gente falou, é um querido, é da família. O André, para vocês terem... Eu estava agora aqui, estava pensando... O André, quando a gente recebeu a notícia do Biel, naquela noite de sexta-feira de carnaval, o André foi a primeira pessoa que a gente ligou, que foi lá, estava junto, né, André, quando a gente recebeu a notícia, viu o exame. Eu estava junto quando ele passou mal, lembra? Então, assim, foi naquela sexta-feira do Pequeno Anjo também. Pequeno Anjo, foi. isso. Que daí o doutor Gastão pediu o exame. Eu lembro que eu liguei para o André, eu acho que já era meia-noite, 1h da manhã. Eu liguei para ele foi lá, e aí quando veio o exame, o Gabriel já estava com 180 mil leucócitos. Eu nem entendia nada, eu sei que o André só falou assim, meu Deus, que era muito sério, muito grave, que a gente tinha que correr. Então, assim, é uma pessoa de confiança, né, querido da família, e que vocês podem ter certeza que você indo, a pessoa que sempre vai querer o bem das pessoas e Sim. vai fazer um excelente tratamento. Eu já encaminhei uns pacientes. Já encaminhou? Encaminho. Na hora, o pessoal começa a me sondar, né? Eles começam a me sondar, querem entender por que eu tomo vitamina B12, por que eu... Falo, então, agora você chegou na hora de conhecer uma pessoa, eu encaminho para o André. Porque realmente é muito importante. Se as pessoas soubessem a diferença, elas mudariam. Muda a vida, né? Sim. Na realidade. Consultório aqui Na verdade, a prevenção muda a vida, né? A gente não pode esperar ficar doente, né, André? Não. E a atitude
da pessoa como paciente também. Sim, Não sim. adianta, né? Ele tem que ter atitude, tem que Sim, mudar. tem. A gente sabe em várias coisas que a gente faz que pode estar fazendo mal, entendeu? Sim. Mas tem que mudar. Tem que mudar. Por que os dois estão olhando pra mim? Por que vocês dois estão olhando pra mim? Eu já falei, baixinho, careca, barrigudo. Eu diminuo a altura, cresço pros lados, não cresce mais cabelo e perde a visão. Então, mas aí vai começar agora, depois dos exames, vai começar a prevenção, né? Isso. Não, isso aí. o doutor tá sempre cuidando de mim, é isso aí. Doutor, Mas vamos lá. chega uma hora do programa, do nosso podcast, que é a direta. Direta já. Você já viu, né? Direta já. É o seguinte, a brincadeira é o seguinte, o que eu perguntar é de bate pronto. Que vir na cabeça, beleza? Tá. Vamos lá. Um sentimento hoje. Amor, Olha. Um ídolo. meu pai. Que massa. Um arrependimento. Não falar japonês. Não falar japonês. Mas ainda dá tempo. Dá tempo. Uma paixão. Minha mulher e meu filho. Que massa. O que te faz chorar? Ah, tem uns filmes de emotivos que Faz? faz chorar. Olha. Se você pudesse mudar hoje, o que mudaria? Qualquer coisa. A noção de justiça do coletivo nosso atual. Está estranho. O nosso coletivo está com uma percepção de justiça que tem que dar uma ajustada. Tá um pouquinho distorcida, Está um né? pouco distorcido. Precisando dar uma, Está precisando dar um ajustezinho fino, assim. uma alinhadinha. Será que é fino? É. Eu vejo que está bem Ó, distante. viu? Não sei se é fino. É. Um sonho. Um sonho é eu desde que eu me formei, eu sempre fiz, além de estudar, trabalhar, sempre tive algum envolvimento com educação. Então, fiz turmas de ensino lá em Curitiba, isso foi em 1996, 7. Depois tentei 2 vezes e fiz contato com faculdades e convênios e trouxemos para Itajaí num start, mas aí veio a pandemia, a gente não conseguiu, a IPEU, né? Um braço acadêmico, um braço de educação do consultório da clínica, um braço de educação relacionada à educação. Legal. Um defeito. A minha mulher diz que é teimosia. Ela diz, Ela eu não diz. sei. Eu não sei. Um medo. Um medo. O medo é pela saúde dos próximos. Pela saúde. Uma qualidade. Resiliência. Não vivo sem. CBD. Então, não vivo sem emoção e sentimento. As coisas têm que vir do coração. Uma saudade. De quem já foi. Dinheiro é. Dinheiro é necessário, é solução. Eu não respeito. Injustiça. Lugar preferido. Minha casa. O lar. Não pela casa. Aham. O lar. Legal. Se defina em uma palavra. Difícil, hein? Mas em uma palavra, Uma. eu vou colocar amor de novo. É isso. Legal. Agora eu quero uma frase sua.
Coloque o pé que Deus pavimenta. Ó, Show. isso aí. É isso mesmo. Isso aí. É real. Gente, doutor André Vicente de Aquino, nosso muito obrigado pela entrevista de hoje. Muito obrigado. Esse podcast que é a cura a que se pode. Quando a gente pensou nesse tema, né, Andréa? Sim. Totalmente relacionado com a casa, com a cura, com o que a gente fala muito hoje aqui sobre os tratamentos das crianças no nosso projeto. E o doutor André hoje, ele é a pessoa aí que está ligada a tudo isso, né? Falando de tanta informação, tanto conteúdo voltado para cuidado, bem-estar, saúde. E é muito importante. Nosso muito obrigado. Se o pessoal quiser entrar em contato, né? Eu que agradeço vocês. Procure o doutor André. Não, E é fantástico. com certeza vai ajudar e muito. Você precisa com Temos que junto. Tamo junto? Eu tenho que falar dos nossos patrocinadores, senão Isso. não tem o merchan e aí não vem o Faz-me Rir, né? Então vamos lá, a Turna Digital é a nossa agência que cuida aqui da gente. Atrio Laser, todo o material em acrílico que você precisar para a sua empresa, Atrio Laser confecciona para você. A AAP Síndicos Profissionais, nosso parceiro, mais novo parceiro aí também. Você que precisa aí de toda a equipe, estrutura para o seu condomínio, entre em contato com eles, são parceiros nossos aqui da casa também. Vivenda Lavim, tem que ir, hein, André? Esse é Chalés exclusivos, lindos. fica em... Vê ali para mim, vê o local ali que eu já vou falar. São maravilhosos chalés, são Deu um parceiros branco nossos agora. também. Que legal. Vou falar para vocês Lindos. o local, que é onde é que eles ficam. do nosso amigo, né? Nosso amigo e parceiro Dante. Hoje Pode ele soltar. trouxe Hã? Alfredo Wagner. Hoje ele trouxe até Podemos bolo. combinar de ir lá, tá? Isso. Alfredo Wagner. Lindo, Progestor, que é a nossa contabilidade, tá? Que cuida da contabilidade da casa. Você que precisa de uma contabilidade de confiança, a Progestor, tá? Pode entrar em contato com eles também. São extremamente profissionais de qualidade. E o despachante Vavá, que é do Dante também. Tudo que você precisar aí para o seu automóvel, documento, Isso. entre em contato com o despachante Vavá. O que mais? Trato Certo, não sei se você conhece, é o Outlet, uma loja que você compra com preço barato. Sempre economiza, e aí o slogan Stream. vem que aqui dá negócio. E a Stream Valley, que é a nossa equipe aqui de produção, tudo isso acontece por causa deles, desses rapazes aí, a nossa equipe de produção, qualidade. Você quer fazer um podcast como esse, com qualidade, entre em contato com eles, tá? O Stream Valley, segue eles no Instagram também, tá? São parceiros, são extremamente profissionais. Mais uma vez, André, obrigado. Eu Vamos que trazer agradeço. mais vezes aí, tá? Certeza. Com a Toda doutora informação Ali também. precisa. Sim. Hoje ela não Essa- pôde vir, mas vamos fazer mais um bate-bola com os dois juntos, né? Sim. E Muito não vai faltar importante oportunidade. todas as informações, né? Vamos embora? Vamos nessa. Muito obrigado, Obrigada. uma ótima Obrigada. noite, tá? Deus abençoe todos vocês. Até a próxima quarta-feira, às 20 horas. A gente espera vocês, encontro marcado sempre aqui no YouTube. Quase que eu falo no Instagram, no YouTube da Casa Biel. Grande abraço e tchau, tchau.